Como todo mundo já esperava, Dembélé foi eleito pela revista France Football a bola de ouro do ano. E aí muitas pessoas não concordaram, né, discordaram aí dizendo que o Rafinha deveria ter ganho a bola de ouro, o Lamine Yamal, que joga uma barbaridade. Mas a verdade é o seguinte, todo mundo sabia que o Dembélé certamente ele ganharia a bola de ouro. Não por uma questão de talento em relação, por exemplo, a Lamine Yamal, mas por uma questão de que a Liga dos Campeões, né, o time que vence a Liga dos Campeões e tem um jogador que se destaca, isso pesa muito, né, para a eleição da bola de ouro. E o Rafinha com o Lamine Yamal não ganharam a bola de ouro porque o Barcelona não foi campeão da Liga dos Campeões. E se o Barcelona fosse campeão da Liga dos Campeões, certamente quem seria o melhor do mundo seria Lamine Yamal. É claro que muitas pessoas aí acharam essa eleição aí um pouco discordaram dessa eleição, né? Acharam injusta e disseram que Rafinha merecia ser o vencedor da bola de ouro. O Rafinha ficou em quinto lugar, atrás mesmo até de Vitinha do PSG também e do Salah do Liverpool. E o Rafinha ele teve números muito bons, né? Se você pegar as estatísticas, os números dele são até melhores do que o Lamine Yamal. São números ali parecidos com o do Dembélé, que foi eleito aí o bola de ouro. O Dembélé, que é um jogador que quando jogava no Borussia Dortmund, eu acompanhava o Dembélé e eu gostava muito do Dembélé. Agora é claro que o Dembélé não é nenhum craque, não é nenhum gênio, mas é um jogador aí que é um jogador muito bom e que se destacou. E essa eleição aí, ela se dá muito porque o jogador venceu a bola de ouro. Mas na minha opinião, se eu pudesse entregar a bola de ouro, eu entregaria para o Lamine Yamal, porque eu vou muito que o futebol não é só estatística. Porque se você pegar estatisticamente, o Rafinha foi melhor do que o Lamine Yamal no Barcelona. Só que eu também considero a característica do jogador. Eu levo muito em consideração essa questão do futebol, né? O Lamine Yamal, ele joga um futebol não só um futebol de estatística, mas um futebol também arte. E eu gosto muito desse futebol e eu daria o melhor do mundo para Lamine Yamal. Mas a gente tem que considerar que a Liga dos Campeões tem um peso muito grande nessa eleição. E além disso, né, além desse peso que a Liga dos Campeões tem nessa eleição, o Dembélé também é um ótimo jogador e tem números muito bons, né? O Dembélé jogou muito bem pelo Paris Saint-Germain. Mas aí muitas pessoas aí discordaram dessa eleição, discordaram aí dessa votação, dessas escolhas. Muitos acharam que o Rafinha deveria ganhar, que o Lamine Yamal deveria ganhar, e tá tudo certo, né? Mas o fato é que Dembélé, ele tem números muito bons e ele foi campeão aí de vários títulos, 4 títulos nessa temporada. E o Dembélé também, né, com essa eleição aí, ele entra para uma seleta lista aí de jogadores que ganharam o melhor do mundo, que ganharam a Copa do Mundo e que ganharam a Liga dos Campeões. O Dembélé tá com moral aí imensa, né? Nessa lista aí tem jogadores como Lionel Messi, né? Tem também o Ronaldinho Gaúcho, tem também Rivaldo, tem também Kaká, jogadores brasileiros, e tem outros jogadores aí também. E o Dembélé entra para essa lista aí, uma lista aí seleta de jogadores que ganharam esses títulos que eu falei aqui agora. O Dembélé tem números muito bons, né? No Paris Saint-Germain, jogou muito, só que muitos aí discordaram e eu também, apesar de que eu entendo que o Dembélé merecia essa bola de ouro, porque ganhou a Liga dos Campeões, ele jogou muito bem, tem números muito bons,
mas o que Lamine Yamal joga é um absurdo, né? O Lamine Yamal aí que tem um talento de outro planeta e ainda nem atingiu o seu potencial máximo. E eu gosto muito desse futebol. O futebol que você vai olhar e você vê também arte, porque eu enxergo o futebol também como arte. Muitos enxergam o futebol apenas como uma competição, o que deve ter, né? Uma competição profissional, o cara tem que se preparar, é um atleta de alto nível. Tem muito dinheiro em jogo, tem muita coisa em jogo, salários estratosféricos, né, em jogo. Mas eu acho que o futebol perdeu também essa capacidade de arte artística, né? E eu gosto muito do Lamine Yamal porque ele tem essa capacidade, né? Ele dá cada passe ali de 3 dedos, essa coisa. O drible, ele dribla muito. Se você pegar as estatísticas aí, salvo engano, ele é o melhor aí driblador dentre esses 3 aí. Então é um jogador assim que eu também gosto do Lamine Yamal por essa característica de drible. Eu gosto muito desse futebol. Mas a eleição do melhor do mundo que o Dembélé venceu, ela não avalia só essas questões, né? Ela avalia também questões aí relacionadas à estatística, a desempenho, ao que o jogador ganhou, né? Ao peso que aquele jogador tem também dentro do time e o que os títulos, né, que o jogador conquistou. Isso que vai determinar. E a Liga dos Campeões pesa muito nessa eleição. Muita gente reclamando, inclusive eu vi até o Neymar reclamando aí sobre essa eleição. Se eu não me engano, ele falou aí sobre o Rafinha, né? Que o Rafinha ali reclamou ali, não me lembro muito bem, mas ele reclamou a respeito aí da eleição, que Rafinha ficou ali em 5º lugar, né? Muita gente também ficou surpreendido aí que o Rafinha tenha ficado aí em 5º lugar, né? Todo mundo aí esperava que o Rafinha, muitos acreditavam assim, muito se discutia aí, sobretudo nos bares, né? Aqui nas rodas de amigos, que o Rafinha ele seria aí o primeiro, ou talvez o segundo, ou talvez o terceiro ali. A briga seria entre Rafinha, Lamine Yamal e Dembélé. E na verdade o que aconteceu foi que o Rafinha ficou em 5º, né? Atrás até de Vitinha do PSG, que é um jogador assim que jogou muito no PSG. É um jogador que nos considero ali como até o mais importante do PSG. É um jogador que joga uma barbaridade o que o cara joga, o que o cara jogou no PSG. E também tem a questão ali de Salah, né? O Salah, o Liverpool foi campeão aí, né, da Premier League, e isso deve ter um peso também grande, né? Deve ter um peso grande, apesar de que o Rafinha também ganhou a La Liga. Mas muitos aí colocaram o Salah na frente do Rafinha, o que eu também discordo um pouco, mas também o Salah também joga muito, né? Um jogador que vem há muito tempo aí jogando em alto nível. O Salah joga uma barbaridade e vem há muito tempo jogando, isso também faz diferença. Claro, né, que quando a gente vai falar de melhor jogador, muitos querem avaliar e avaliam somente o período, né, do que o cara foi ali o melhor. Mas às vezes o cara foi o melhor naquela temporada e é isso que o prêmio avalia, mas ele nem sempre é o melhor. Nem sempre é o melhor. E muita reclamação aí como de costume aí, né? Ano passado foi a reclamação a respeito do Vini Júnior aí. O Vini Júnior perdeu aí a bola de ouro pro Rodri. Aquilo ali foi um absurdo, mas você vê que existe, quando você olha para essas eleições aí, muitos falam aí várias coisas, né, a respeito dessas eleições nos bastidores, que essas eleições são isso, são aquilo, né, é um jogo político e tal, muitos falam isso, mas às vezes, né, determinadas competições pesam muito para um jogador ser o melhor do mundo. Eu acho que
Inclusive, o, o, o Lamine Yamal, que é um jogador assim extraordinário, eu acho ainda que ele não atingiu o patamar ainda de melhor do mundo. No sentido assim que eu falo, no sentido de que ele ainda tem que evoluir. Ainda tem que evoluir. Claro, ele é novo, é muito novo ainda, mas ele ainda precisa atingir um certo nível de melhor do mundo, que é inclusive o nível de melhor do mundo que o Mbappé tem. Apesar de que para ser o melhor jogador do mundo, você tem que estar ali ganhar, né? Ganhar títulos e fazer gols e ganhar títulos. Porque também tem jogadores aí, por exemplo, como o Haaland do Manchester City, que joga também um absurdo. O que o Haaland joga é um absurdo. E há muito tempo o Haaland vem jogando de forma assim absurda. Apesar de que muitos aí reclamam de que o Haaland não decide assim grandes jogos, né? Mas o Haaland joga de forma absurda e o Mbappé tá nesse nível de melhor jogador do mundo. E eu acho que o Lamine Yamal ainda falta atingir esse patamar, aquele patamar que você fala, esse cara hoje é o melhor do mundo. O Lamine Yamal, ele tem esse potencial, que você olha assim como você vê Messi, Cristiano Ronaldo, esse tipo de jogador que você vê que é incontestável. E eu acho que falta um pouco disso ainda para o Lamine Yamal. Mas aí foi a eleição, me diz aí nos comentários o que é que você achou dessa bola de ouro aí, se o Dembélé deveria ganhar mesmo, se o Dembélé ganhou, se o Lamine Yamal ou o Rafinha ou outro jogador, me diz aí nos comentários o que é que você achou disso tudo. Um grande abraço a todos vocês, de 10 aqui, valeu!